Quando recebi a ligação dizendo que meu pai tinha desmaiado no trabalho e estava sendo levado às pressas para o hospital, meu mundo desabou. Corri para lá com medo do pior. Mas o que descobrimos naquele hospital não era o que eu imaginava. Uma revelação tão impactante que transformou completamente minha família. E tudo começou com uma enfermeira que reconheceu meu pai assim que ele entrou. Antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que emocionam, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Agora vem comigo que essa história vai mexer com seu coração. Meu nome é Andressa, tenho 32 anos, e sempre tive um relacionamento distante com meu pai, Roberto. Não que houvesse brigas ou conflitos graves, mas simplesmente nunca fomos próximos. Ele sempre foi um homem calado, reservado, que saía cedo para trabalhar como segurança noturno em um supermercado e voltava exausto. Conversávamos pouco, sabíamos menos ainda um do outro. Minha mãe havia falecido quando eu tinha 15 anos, e desde então, meu pai se tornou ainda mais fechado. Criou a mim e minha irmã Laura sozinho, trabalhando em 2 empregos para nos sustentar. Mas nunca houve abraços, conversas profundas, momentos de conexão real. Ele era apenas o provedor silencioso. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Eu estava no escritório, terminando um relatório, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô, é a Andressa, filha do Roberto Silva. Uma voz feminina, profissional, preocupada. Meu coração disparou instantaneamente. Sim, sou eu. Quem é? Aqui é do Hospital Santa Cruz. Seu pai foi trazido aqui há alguns minutos. Ele desmaiou no trabalho. Está estável agora, mas precisamos que a senhora venha o mais rápido possível. O telefone quase escorregou da minha mão. Meu pai. Desmaiado. Ele nunca tinha ficado doente, nunca tinha ido ao médico que eu me lembrasse. Era forte como um touro, ou pelo menos era o que eu sempre acreditei. Liguei imediatamente para minha irmã Laura, que trabalhava como professora do outro lado da cidade. Laura, o pai está no hospital. Desmaiou no trabalho. Ouvi o grito abafado dela do outro lado da linha. Que? Como assim? O que aconteceu? Ele está bem. Não sei de nada, só disseram para ir rápido. Encontro você lá. Saí correndo do escritório sem nem avisar meu chefe. No táxi, minha mente disparava com 1000 possibilidades. Infarto, derrame, câncer. Meu pai tinha 58 anos, trabalhava demais, se alimentava mal, dormia pouco. E eu, tão ocupada com minha própria vida, nem tinha percebido se ele estava doente. A culpa começou a me apertar. Quando foi a última vez que tinha realmente conversado com meu pai? Perguntado como ele estava? Me importado com algo além de um oi e tchau apressado? Morávamos na mesma casa, mas éramos completos estranhos. O trânsito parecia conspirar contra mim. Cada sinal vermelho era uma tortura. Finalmente, chegamos ao hospital. Paguei correndo e disparei para a recepção. Roberto Silva. Onde ele está? Me disseram que ele desmaiou. A recepcionista checou o computador. Roberto Silva. Ele está na ala de emergência, leito 12. Mas a senhora vai ter que esperar um pouco. O médico está avaliando ele agora. Esperar? Ele é meu pai. Preciso vê-lo. Ela me olhou com compaixão. Eu entendo, mas são os procedimentos. Assim que o médico terminar, alguém virá falar com a senhora. Por favor, aguarde ali na sala de espera. Fui até a sala de espera, meu corpo todo tenso, minha mente em pânico. Minutos depois, Laura chegou correndo, os olhos vermelhos. Andressa, você viu ele? Como ele está? Ainda não deixaram eu ver. Estão avaliando. Segurei a mão dela, ambas tremendo de nervosismo. Esperamos. 5 minutos. 10 minutos. 15. Cada segundo era uma eternidade. Finalmente, uma enfermeira apareceu, uma mulher de uns 40 anos, com cabelos presos em um coque. Mas o que me surpreendeu foi a expressão no rosto dela. Não era de preocupação médica profissional. Era algo mais.
pessoal. Emocionado. Família do Sr. Roberto? Ela perguntou, e quando concordamos, ela sorriu de uma forma estranha. Ele está bem. Foi uma queda de pressão por exaustão e falta de alimentação adequada. Já está acordado e estável. Respirei aliviada. Posso vê-lo? Pode, mas antes. Ela hesitou, olhando entre mim e Laura. Vocês são as filhas dele, certo? Andressa e Laura. Olhamos uma para a outra, confusas. Sim, como sabe nossos nomes? A enfermeira sorriu, os olhos marejados. Eu conheço seu pai há muito tempo. Meu nome é Fernanda. E tem algo que vocês precisam saber sobre ele. Algo que vai explicar muita coisa. Meu coração voltou a acelerar, mas por um motivo diferente agora. O que você quer dizer? Venham comigo. É melhor que vejam com os próprios olhos. Ela nos guiou pelos corredores do hospital, mas não na direção da emergência. Estávamos indo para outra ala completamente diferente. A ala pediátrica. Por que estamos indo para a pediatria? Laura perguntou, tão confusa quanto eu. Fernanda não respondeu. Apenas continuou andando até chegarmos a uma grande sala com janelas de vidro. Do outro lado, havia crianças. Muitas crianças. Algumas carecas da quimioterapia, outras com curativos, outras em cadeiras de rodas. E no meio delas, em uma cadeira, ainda com roupa de trabalho mas sem a camisa de uniforme, estava meu pai. Ele estava lendo um livro para um grupo de 5 crianças que o cercavam, completamente absortas na história. Mas o que me chocou foi o rosto dele. Meu pai, sempre sério, sempre fechado, estava sorrindo. Um sorriso genuíno, caloroso, cheio de vida que eu nunca tinha visto antes. O que ele está fazendo? Consegui sussurrar, incapaz de processar a cena na minha frente. Fernanda nos olhou com ternura. Seu pai vem aqui há 12 anos. Toda semana, 3 vezes por semana, depois do turno dele no supermercado. Ele passa a noite toda trabalhando, e em vez de ir direto para casa descansar, ele vem aqui. Passa 2, às vezes 3 horas com as crianças da oncologia pediátrica. 12 anos. Laura tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. 12 anos e ele nunca contou para a gente. Ele faz questão de manter segredo, Fernanda explicou. Não quer reconhecimento, não quer que ninguém saiba. Ele lê histórias para as crianças, brinca com elas, conversa com os pais, às vezes até ajuda financeiramente famílias que não têm condições. Do próprio bolso. Minha mente estava explodindo. Aquele homem ali, rindo com as crianças, não era o pai distante e calado que eu conhecia. Era um completo estranho. Ou talvez, fosse quem ele realmente era, e eu nunca tinha realmente conhecido meu próprio pai. Ele começou a vir aqui logo depois que sua mãe faleceu, Fernanda continuou, sua voz suave. No começo, ele só ficava sentado no corredor, observando as crianças pela janela. Um dia, uma garotinha escapou do quarto e veio falar com ele. Perguntou por que ele estava sempre sozinho. Ele disse que estava com saudade da família. Ela disse que também estava, que os amigos não vinham mais visitá-la porque tinham medo do câncer. Fernanda enxugou uma lágrima. Seu pai prometeu a ela que viria visitá-la. E veio. Todos os dias até ela não resistir. Depois disso, ele adotou todas as crianças daqui como se fossem suas. Se tornou o tio Beto para elas. O amigo que nunca abandona, que sempre aparece, que sempre traz um sorriso. Olhei para meu pai através do vidro. Uma menininha careca subiu no colo dele, e ele a abraçou com tanto carinho, tanta delicadeza, tanto amor. Amor que eu nunca tinha visto ele demonstrar em casa. Porque ele nunca nos contou. Minha voz saiu rouca, quebrada. Por que manteve isso escondido? Eu perguntei isso a ele uma vez, Fernanda disse. Ele me disse que não queria que vocês se sentissem culpadas. Que depois que a mãe de vocês morreu, ele percebeu que tinha falhado em demonstrar amor da forma certa. Que foi um pai distante, provedor mas não presente emocionalmente. E quando descobriu que tinha esse dom de conectar com essas crianças, de trazer alegria para elas, achou que não merecia reconhecimento por fazer algo que deveria ter feito com as próprias filhas. Laura estava soluçando agora,
segurando minha mão com força. Eu também estava lutando contra as lágrimas. 12 anos. Ele vinha aqui há 12 anos, 3 vezes por semana, abrindo mão do pouco descanso que tinha, gastando dinheiro que mal tinha, tudo em segredo. Tudo porque sentia que tinha falhado conosco. Ele pode ver a gente agora? Perguntei, minha voz mal saindo. Fernanda concordou. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. O motivo dele ter desmaiado hoje não foi só exaustão física. Descobrimos que ele está pulando refeições há meses. Quase não se alimenta. Porque todo o dinheiro extra que ele ganha no segundo emprego, ele usa para ajudar as famílias dessas crianças. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele está passando fome para ajudar crianças que nem são dele. Para ele, todas são dele, Fernanda disse suavemente. Vocês precisam conversar com ele. Precisam entender que o homem que vocês acham distante e frio, na verdade, está sangrando por dentro de amor que não sabe como expressar. Entramos na sala pediátrica. Quando meu pai nos viu, o sorriso desapareceu instantaneamente. Voltou aquela expressão fechada, guardada, que eu conhecia tão bem. As crianças olharam para nós com curiosidade. Tio Beto, quem são elas? Uma menininha perguntou. Meu pai ficou pálido. São minhas filhas. Suas filhas? Um garoto de uns 8 anos exclamou. Você tem filhas? Por que nunca trouxe elas aqui? A pergunta inocente nos atingiu como um soco. Por que ele nunca nos trouxe aqui? Por que manteve esse mundo completamente separado? Crianças, o tio Beto precisa conversar com as filhas dele agora, tá bom? Fernanda interveio gentilmente. Mas ele volta amanhã para continuar a história. Você promete, tio Beto? A menininha no colo dele perguntou, agarrando a camisa dele com força. Prometo, minha princesa. Ele a beijou na testa com ternura que me fez engasgar de emoção. Ternura que eu nunca recebi. As crianças foram levadas de volta aos seus quartos, e ficamos sozinhas, eu, Laura e nosso pai. O silêncio era pesado, carregado de 12 anos de segredos e distância emocional. Pai. Laura começou, mas a voz dela falhou. Ela correu até ele e o abraçou forte, chorando. Por quê? Porque você nunca contou. Meu pai ficou rígido no abraço, claramente desconfortável com a demonstração de afeto. Mas então, lentamente, seus braços se ergueram e ele retribuiu o abraço. E foi quando vi uma lágrima escorrendo pelo rosto daquele homem que eu nunca tinha visto chorar. Sentamos em um canto da sala, as 3 juntas pela primeira vez em anos de uma forma real, vulnerável. Meu pai olhava para o chão, incapaz de nos encarar. Quando sua mãe morreu, ele começou, sua voz rouca e baixa. Eu entrei em desespero. Não sabia como criar 2 adolescentes sozinho. Não sabia como lidar com emoções, com conversas, com nada. Então fiz o que sabia fazer. Trabalhar. Trabalhei até me esgotar para garantir que vocês não passassem necessidade material. Ele limpou a garganta, lutando contra a emoção. Mas percebi rápido que tinha falhado no mais importante. Vocês precisavam de um pai, não de um provedor fantasma. Tentei me aproximar várias vezes, mas não sabia como. Cada vez que tentava, as palavras não saíam. O abraço não acontecia. E quanto mais o tempo passava, mais distantes ficávamos. Então por que com essas crianças você consegue? Perguntei, sem acusação na voz, apenas genuína curiosidade. Por que com elas você é caloroso, afetuoso, presente? Meu pai finalmente nos olhou, e vi dor profunda em seus olhos. Porque com elas eu não tinha medo. Com vocês, eu tinha medo de falhar ainda mais, de decepcionar, de não ser suficiente. Com essas crianças, eu não tinha histórico de falhas. Podia começar do zero, ser quem eu gostaria de ter sido com vocês. Laura segurou a mão dele. Pai, você nunca falhou. Você sempre esteve lá. Sempre trabalhou por nós. Sempre garantiu que tivéssemos tudo. Só não sabíamos que você estava dando muito mais para outros porque achava que não merecia ser um bom pai para nós. Não é assim que funciona, pai, eu disse, minha própria voz tremendo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa estar presente.
E todo esse tempo que você passou aqui, desistindo de dormir, de comer, de viver, poderia ter passado com a gente, construindo a relação que você queria ter. Eu sei, ele sussurrou. Sei disso agora. Mas já tinha ido longe demais. Já tinha criado esse muro, essa distância. E não sabia como derrubá-lo sem admitir que tinha sido um pai terrível. Você não foi um pai terrível. Laura praticamente gritou. Foi um pai ferido, assustado, fazendo o melhor que podia. E mesmo na sua dor, estava aqui, salvando outras crianças, trazendo alegria quando seu próprio coração estava partido. Fernanda, que tinha ficado perto da porta nos dando privacidade, se aproximou. Roberto, posso falar uma coisa? Essas crianças aqui, elas te amam porque você é autêntico com elas. Porque mostra vulnerabilidade, amor, cuidado. Suas filhas merecem ver esse lado seu também. Não é tarde demais. Meu pai olhou para nós, lágrimas agora caindo livremente. Eu tenho tanto medo de ter perdido vocês para sempre. De ter destruído qualquer chance de ter uma relação de verdade. Me levantei e estendi a mão para meu pai. Ele olhou confuso. Levanta, pai. Tem algo que preciso fazer. Ele se levantou hesitante, e então fiz algo que nunca tinha feito desde a morte da minha mãe. Abracei meu pai. Forte. Genuíno. Sem pressa. Senti ele travar por um momento, mas então seus braços me envolveram e ele começou a chorar no meu ombro. Chorar de verdade, liberando 12 anos de dor guardada. Eu sinto tanto, ele soluçava. Sinto tanto por não ter sido o pai que vocês mereciam. Então seja agora, eu disse no ouvido dele. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro diferente. Começa hoje, pai. Agora. Laura se juntou ao abraço, e ali, no meio daquela sala pediátrica, nos abraçamos como uma família pela primeira vez em mais de uma década. Fernanda estava chorando também, assim como outras enfermeiras que tinham parado para observar a cena. Quando finalmente nos separamos, fiz outra proposta. Pai, a partir de agora, eu e Laura vamos vir aqui com você. Vamos conhecer essas crianças, vamos ajudar também. Porque se isso é importante para você, é importante para nós. E mais do que isso, queremos conhecer esse lado seu. O tio Beto que essas crianças amam. Os olhos dele se arregalaram. Vocês fariam isso? Fariam. Laura sorriu através das lágrimas. Vamos fazer. E mais, você vai parar de pular refeições. A partir de agora, vamos fazer um rodízio. Cada uma cozinha um dia, e jantamos juntos. Como uma família de verdade. E nos finais de semana eu acrescentei, vamos fazer algo juntos. Não precisa ser nada grande. Um filme, um passeio, uma conversa. Mas algo que construa essa ponte entre nós. Meu pai estava sem palavras, olhando entre nós duas como se não acreditasse no que estava ouvindo. Vocês me perdoam? Por todos esses anos distantes? Por não ter sido o pai que deveria? Só se você nos perdoar, Laura disse, por não termos percebido sua dor, por termos interpretado seu silêncio como falta de amor, quando na verdade era excesso dele, sem saber onde colocar. Fernanda se aproximou novamente. Roberto, você salvou tantas crianças aqui. Trouxe luz para tantas famílias em seus momentos mais escuros. Mas esqueceu de salvar a si mesmo. Agora é hora de deixar sua própria família te salvar também. Passamos o resto da tarde no hospital. Conhecemos as crianças que meu pai visitava, ouvimos histórias sobre o tio Beto que eles amavam, vimos fotos de anos de dedicação silenciosa. Cada criança tinha uma história sobre como meu pai tinha feito diferença em sua vida. 3 meses se passaram desde aquele dia no hospital. Nossa vida mudou completamente, mas de formas que eu nunca imaginei possíveis. Meu pai reduziu para um único emprego, com nossa insistência e ajuda financeira. Agora tínhamos tempo de verdade juntos. Os jantares em família se tornaram sagrados. Cada noite, as 3 sentavam à mesa, compartilhavam o dia, riam, às vezes choravam, mas sempre conectadas. Meu pai ainda era reservado, ainda lutava para expressar emoções, mas agora havia esforço. Havia tentativas genuínas de construir pontes.
E cumprimos nossa promessa. Toda semana, eu e Laura íamos ao hospital com nosso pai. Conhecemos cada criança, cada família. Ajudávamos a ler histórias, brincar, simplesmente estar presente. E no processo, conhecemos nosso pai de verdade. Ver ele com aquelas crianças me ensinou tanto. Ensinou que o amor tem muitas formas, que a dor não processada se manifesta de maneiras estranhas, que nunca é tarde para recomeçar. Ensinou que meu pai não era frio, era ferido. E feridas podem cicatrizar quando tratadas com paciência e amor. Um sábado, 4 meses depois do incidente, meu pai nos chamou na sala. Estava segurando uma caixa velha. Tem algo que quero mostrar para vocês. Dentro da caixa estavam centenas de fotos. Fotos de nós bebês, crianças, adolescentes. Fotos que eu nem sabia que existiam. E em cada foto, no verso, meu pai tinha escrito algo. Datas, memórias, sentimentos. Quando sua mãe morreu, ele explicou com voz embargada: parei de tirar fotos. Parei de registrar memórias porque doía demais. Mas toda noite, antes de dormir, eu olhava essas fotos e escrevia no verso. Escrevia tudo o que queria ter dito para vocês naquele dia, mas não consegui. Escrevia meu amor, meu orgulho, meus medos. Laura pegou uma foto dela na formatura do ensino médio. No verso estava escrito: hoje minha princesa se formou. Ela estava tão linda. Queria ter dito isso. Queria ter abraçado ela e dito o quanto estou orgulhoso. Mas quando cheguei perto, as palavras fugiram. Então só assisti de longe, como sempre. Mas ela precisa saber, sou o pai mais orgulhoso do mundo. Choramos. As 3, passando fotos, lendo mensagens de amor que nunca foram ditas em voz alta, mas estavam ali, preservadas em tinta e papel. Não quero mais escrever no passado, meu pai disse finalmente. Quero dizer as coisas enquanto ainda há tempo. Então vou dizer agora: eu amo vocês. Sempre amei. Só não sabia mostrar. Mas vou aprender. Mesmo que leve o resto da minha vida, vou aprender. Nós também te amamos, pai, eu e Laura dissemos juntas, abraçando ele forte. Hoje, 1 ano depois, nossa relação continua evoluindo. Não é perfeita, ainda há momentos de silêncio estranho, ainda há dificuldades de comunicação. Mas há amor. Amor falado, demonstrado, vivido. E aquele hospital tornou-se nosso projeto familiar. Criamos um fundo de ajuda para as famílias das crianças, organizamos eventos, mobilizamos a comunidade. O tio Beto agora tem companhia, a Andressa e a Laura, que aprenderam com o pai que nunca é tarde para mostrar amor. Meu pai foi parar no hospital naquele dia. E o que descobrimos lá não foi uma doença, mas uma cura. A cura para anos de distância, de silêncio, de amor não expresso. Descobrimos que o homem que pensávamos conhecer era apenas uma sombra do homem real. E conhecer esse homem real, com todas as suas falhas e toda a sua beleza, foi o maior presente que poderíamos receber. Porque no final, não importa o passado. Importa o que fazemos com o hoje. E hoje, eu tenho um pai. De verdade. E ele tem filhas que o conhecem, o amam, e caminham ao lado dele, tanto nas salas de hospital quanto na vida.